Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui no site Serra em Pauta. Eu sou o jornalista André Tages e a partir de agora o Serra em Pauta dá início à sua cobertura eleitoral com entrevistas com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul. Você já que nos acompanha já pode ver o candidato Antônio Feldman do Podemos. Durante 10 minutos vamos conversar com ele sobre esta campanha eleitoral, uma campanha diferente, uma campanha com pandemia do coronavírus, uma campanha com uso de máscaras, uma campanha também diferenciada porque temos um elevado número de candidatos a prefeito, são 11, é um número recorde. Também temos uma campanha sem coligação para a Câmara de Vereadores, sem coligação para a proporcional. Antônio Feldman, candidato, bom dia, obrigado pela presença virtual, pela disponibilidade. Conta um pouco para os internautas aqui do Serra em Pauta onde o senhor está. A gente está vendo que o senhor está na rua. Bom dia, Tages, bom dia a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Estou aqui na Júlio de Castilhos, em frente ao nosso comitê, onde a gente teve um café da manhã, agora há pouco, com a nossa executiva, né? Logo estaremos saindo para votar, meu voto lá no Colégio Abramo Randon. E para nós, acho que nós fizemos uma caminhada, Tages, que nos deu muita satisfação, porque nós procuramos, da nossa maneira, com a nossa simplicidade, com a nossa humildade, procuramos fazer uma campanha propositiva, alegre, bonita, sem falar mal de ninguém, sem atacar ninguém, com propostas. Aliás, nós temos um programa de governo que vinha sendo construído há mais de um ano, né? Eu tenho já mais de 37 anos em Caxias, tenho mais de 10 eleições, sempre fazendo para os outros, pedindo voto para os outros. Primeira vez que eu estou em campanha, de fato, sendo candidato a prefeito. E isso também é, para mim, uma novidade, né? Além do, como tu disseste, uma campanha com pandemia, campanha diferente, uma campanha em que a gente também tem as nossas dúvidas, nossas incertezas, mas para mim, assim, ó, o que eu recolhi ontem, principalmente, no último dia, na caminhada que nós fizemos no Santa Fé, no Belo Horizonte, no Vila IP, no Canyon, Nós tivemos um corte. Estamos satisfeitos com... Estamos tendo dificuldade de conexão com o candidato Antônio Feldman, do Podemos, ele que está Mas que eu acho que chegou ao coração dos caxienses, por isso que nós estamos muito animados. Candidato, a gente teve alguns pequenos cortes durante o seu final da fala. Foi possível, o senhor conseguiu passar nesse período de campanha com todos esses problemas que eu citei, que o senhor também concorda com eles, foi possível passar a sua mensagem para o eleitor? Eu acredito que sim, porque hoje, embora a gente tinha apenas 23 segundos no programa eleitoral, hoje nas redes sociais, as mensagens, elas chegam a todas as redes sociais, mas também o corpo a corpo, eu indo lá nos bairros, né, conversando com as pessoas, acho que, e outra, eu tenho aí uma vida de 37 anos em Caxias, e onde eu ia, as pessoas só diziam assim, tá, Toninho, fica tranquilo, nós te conhecemos, sabemos da tua honradez, sabemos o que tu já fez pela nossa cidade, o teu trabalho, né, conhecemos a pessoa que tu é, e isso já é o bastante. Então, assim, eu procurei não fazer promessas, porque as pessoas, quando escolhem um candidato a prefeito, eles estão, e o caxiense, principalmente, é muito politizado e esclarecido. Então, ele leva em conta a trajetória, as posições, a maneira como o candidato se comportou a vida inteira, não apenas numa eleição. Nós acreditamos, sim, que a nossa mensagem conseguiu chegar
a todas as pessoas, e por isso que nós estamos confiantes nesse dia. Bom, o senhor acaba de dizer que está confiante, a expectativa é de chegar ao segundo turno? Com certeza, sim. Tu sabe que eu vou te confessar, eu sou uma pessoa muito, muito sincera, e eu disse assim, ó, até uma semana atrás, eu estava dizendo, vamos fazer o melhor, porque, claro, a gente sabe que é difícil, porque a gente tá combatendo e a gente tem adversários poderosíssimos com estrutura, com recursos. Mas o que eu vi, principalmente nos últimos 5 dias, uma corrente e uma onda positiva da minha experiência de 25 anos em eleições, principalmente fazendo campanha para os outros, o que eu vi nas ruas, o que eu recebi de mensagem nesses últimos dias, me dá a certeza de sonhar, sim, e de projetar uma possibilidade de estar, com certeza, no segundo turno, né? Isso eu falo hoje, agora, aqui, domingo de manhã, 9 horas, apenas 2 horas que começaram as eleições, mas estou com muita confiança e tenho certeza que estou dentro das possibilidades, sim, de candidatos de ir para o segundo turno aqui em Caxias do Sul. Candidato Antônio Feldman, do Podemos, candidato que no início da manhã teve um café da manhã com o seu candidato a vice-prefeito, Odir Ferronato, e daqui a pouco sai para cumprir com o seu dever cívico. Uma outra questão para o senhor. O senhor já falou que já havia participado de muitas eleições pedindo votos para os outros, e agora lidera uma chapa à Prefeitura de Caxias do Sul. Tem alguma diferença? É mais difícil pedir voto para si mesmo? É melhor fazer para os outros, até porque a gente acaba pegando o hábito e se especializa em fazer campanha para os outros, como eu disse, né? E quando é para a gente fica assim, ver como é. Eu sempre pedi para os outros, agora pedi para mim como é que eu vou fazer, né? Mas e até isso eu usava muito, dizia para as pessoas, ó, eu me apresentava, sou Toninho Feldman, tenho 10 eleições, 5 eleições, campanha para o cartório, para vários candidatos, e todo mundo vota. Agora, estou pela primeira vez mas isso também é uma experiência, sabe? É uma questão que, para mim, na última eleição de 2016, eu era candidato a vice, eu ia nos bairros, nas vilas, nas fábricas, né? E as pessoas mesmo diziam, me estimulavam. Oh, tem uma hora que vai ter que ser tu o candidato, tu sempre vem aqui para pedir para os outros, né, e tu não vai ser. Então isso me ficou muito na minha lembrança, no meu coração, das pessoas me estimulando. Por isso que fiz toda essa caminhada nos últimos anos, de até ter que sair do PMDB, de entrar num partido novo, um partido que tem apenas 1 ano em Caxias, que é o Podemos, conseguir ter 30 candidatos a vereador. Olha, com um partido com apenas 1 ano, 30 candidatos a vereador, e pessoas com condições. Eu tenho outra convicção, certeza, nós vamos fazer bancada de vereadores, com 30 candidatos, nós temos bons nomes, 95% dos nossos candidatos a vereador concorrendo pela primeira vez. Então, estou confiante e acredito que na apuração nós vamos ser uma das surpresas em Caxias do Sul, Podemos. Depois da votação, o senhor acompanha a votação do seu vice, Odir Ferronato, também do Podemos, e como é que vai ser a sua rotina neste domingo? Olha, o Ferronato já votou às 7 da manhã, tu acredita? Porque ele está na faixa da melhor idade, né? Ele tem a mesma idade do Joe Biden, 78 anos. Então, e ele já foi cedinho lá no Cristóvão, votou ele e a mulher dele, e agora nós estamos aqui no comitê, e ele vai me acompanhar agora às 10 horas lá no Colégio Abramo Randon, onde eu voto. A minha família, minha esposa, minha filha, a Sabrina, que tem 19 anos, vota comigo lá. Depois eu vou circular em alguns pontos locais de votação. Durante o dia todo nós vamos fazer aí, final da tarde a gente vai ficar juntos, sim, os candidatos a vereador, o meu vice e eu, nós vamos estar reunidos daí juntos, esperando a apuração. Perfeito. Candidato, uma última mensagem para o eleitor antes da gente concluir essa entrevista.
Queria agradecer, muita gratidão. Onde eu fui recebido com carinho. Às vezes isso pode até soar meio estranho, porque normalmente, hoje em dia, os políticos não são bem vistos nos lugares. Tudo onde eu fui, em todos os lugares. E tenho a imagem de ontem descendo lá descendo o morro que liga o bairro Belo Horizonte ao Canyon. Chegar lá, uma senhorinha dizer: Toninho, vem cá, eu sou da igreja lá, todos votam em ti porque tu nos ajudou sempre, tu é a mesma pessoa na tua humildade e na simplicidade. Isso não tem preço. Para mim, isso aí é o que mais basta. O voto, claro, a gente quer ir para o segundo turno, quer ganhar a eleição, mas tem outras coisas também importantes numa campanha, que é o carinho, né, e que é o respeito e o reconhecimento da comunidade ao nosso trabalho. Então, pense com carinho, vocês me conhecem, né, e acho que o trabalho que eu podia fazer de mostrar nossas propostas, eu já fiz, e que as pessoas votem consciente, cada um vote conforme o seu coração. Tenham todos um bom dia e que Deus abençoe Caxias e todas as famílias. Ok. Candidato Antônio Feldman, do Podemos, ele que se dirige às 10 horas, vota. Muito obrigado pela sua participação aqui na cobertura eleitoral do site Serra em Pauta, site com foco na cobertura política de Caxias e da região. Obrigado e um bom domingo para o senhor. Muito bem, essa foi então a entrevista com o candidato Antônio Feldman, do Podemos, o candidato que vota na Escola Abramo Rondon a partir das 10 horas, ele que está na Júlio de Castilhos, concedeu essa entrevista na Júlio de Castilhos, em frente ao seu comitê eleitoral. Daqui a pouco nós temos a participação, a entrevista com o candidato Júlio Freitas, do Republicanos. A gente aguarda a chegada dele por aqui e a gente, por enquanto, vai passar a agenda dos candidatos, o horário de como e onde votam os candidatos a prefeito de Caxias. O candidato Adilódio Domênico, do PSDB, já voltou às 8 da manhã na escola Aristides Germani, no bairro Rio Branco, e a sua candidata a vice, a Paula Iores, vota às 10 horas na escola Província de Mendoza, no bairro Cruzeiro. O candidato Antônio Feldman, do Podemos, como ele mesmo falou agora, ele vota às 10 da manhã na escola Abramo Rondon, acompanhado da sua esposa e de suas duas filhas. O candidato Carlos Búrigo e o seu vice Eloy Frisso, o Carlos Búrigo vota às 9h30, às 9h30 ele acompanha a votação do ex-governador José Ivo Sartori e da sua esposa Maria Helena no Colégio La Salle Carmo, na rua Os 18 do Forte, e ele vota às 10 horas junto com a família na escola Abramo Eberly, que fica na Avenida Independência. E às 10h45, o candidato Carlos Búrigo acompanha o voto do seu candidato a vice, Eloy Frisso, do PSB, também na escola Província de Mendoza, no bairro Cruzeiro. O candidato Edson Nespolo vota às 10 horas e 12 minutos na escola Presidente Vargas, aqui na área central de Caxias do Sul, e o candidato a vice, Edson da Rosa, do PP, vota às 10h30 na Igreja Nossa Senhora de Lourdes. O candidato Júlio Freitas, nosso próximo entrevistado, ele acompanha primeiro às 14 horas, é um dos candidatos que vota à tarde, que vota no período da tarde. Às 14 horas, o candidato Júlio Freitas e o vice Chico Guerra acompanham a votação do ex-prefeito Daniel Guerra e da ex-primeira-dama Andréa Marqueto Guerra, no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora, na Igreja Santa Catarina, e após ele acompanha a votação do seu candidato a vice, o Chico Guerra, no Colégio La Salle. Entre 15h30 e 15h15, 13h15 da tarde e 13h30, a previsão é que o candidato Júlio Freitas, ele então vote na Prefeitura de Caxias do Sul, seguindo com a relação
da votação dos candidatos a prefeito de Caxias. O candidato Marcelo Slaviero, ele do Novo, ele vota ao meio-dia no Colégio La Salle, e o seu candidato a vice, César Bernardi, vota na escola, no Colégio Santa Catarina, entre 9h30 e 10 da manhã. Nelson Darrigo, do Patriota, vota entre 11 e meio-dia no Centro Educacional São João Bosco, que fica no bairro Madureira, e a sua candidata a vice, ela vota às 2 da tarde, também outra candidata que vota no período da tarde. A Andréa Garbim vota na Escola Municipal São Vítor, no bairro São Vítor Coab. O candidato do PT já votou às 8 da manhã no Colégio La Salle Carmo, e ele acompanha o seu candidato a vice às 11, na votação do seu candidato a vice, Cláudio Libardi, do PCdoB, às 11h15, no Colégio Estadual Imigrante, no bairro Bela Vista. O candidato Renato Nunes, ele vota também à tarde. Esta é uma candidatura, a candidatura do candidato Renato Nunes vota à tarde. Ele, às 13h30, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Covolan, no bairro Tijuca, e a sua candidata a vice, Priscila Vilas Boa, vota às 14 horas na Escola Municipal Ramiro Pigozzi, no bairro Arco Baleno. Também seguindo a ordem aqui da votação dos candidatos, o candidato Renato Toigo, do PSL, e o seu vice, Nilvo Bertola, votam dentro de instantes. Entre 9 e 10 horas está prevista a votação dos dois candidatos. O candidato a prefeito, Renato Toigo, ele vota na Escola Estadual Dario Granja Santana, no bairro Medianeira, e o candidato a vice, Nilvo Bertola, vota no Colégio Emílio Meyer. Por fim, o candidato Vinícius Ribeiro vota às 10 horas na Igreja São João Bosco, no bairro Madureira, e às 11 horas o seu vice, Kiko Girardi, do PSD, vota no Salão Comunitário do bairro Cruzeiro. Esses são os horários de votação dos candidatos de Caxias do Sul. A gente do Serra em Pauta que faz passa o roteiro do horário de votação dos candidatos e aguarda a entrada do candidato Júlio Freitas, do Republicanos, para uma entrevista aqui no portal Serra em Pauta. Estamos aguardando a entrevista com o candidato Júlio Freitas, que a qualquer momento pode entrar para a sua entrevista. Lembrando que as pessoas que nos assistem e que ainda não votaram, elas podem acompanhar, elas devem sair de casa. Como já é obrigatório o uso de máscara, a Justiça Eleitoral, ela obriga que os eleitores usem máscara facial dentro dos locais de votação. Então, tem algumas instruções para os eleitores. A primeira delas é se o eleitor apresentar febre, que não saia de casa. Este é um dos sintomas do coronavírus. Também, como eu falava, é obrigatório o uso de máscara. Ainda se o eleitor, não é obrigatório, mas se o eleitor ele tiver disponível uma caneta em casa, é bom que leve a sua caneta. Assim não há troca de caneta. Eu estive hoje de manhã em 4 locais de votação e as pessoas que estavam na fila, a grande maioria tinha a sua caneta. Então, assim evita a troca de caneta de uma mão para a outra, e os eleitores se protegem mais, e também os fiscais, os mesários e presidente das sessões também se protegem. Nós já temos a presença do candidato Júlio Freitas aqui conosco e a gente vai colocar ele no ar agora. Vamos
colocar, candidato Júlio Freitas. Candidato, muito bom dia. Como é que o senhor está vendo esse domingo? O senhor já circulou pela cidade, acordou muito cedo hoje. Como é que está o seu dia? Bom dia, Tages. É um prazer falar contigo, poder falar com os teus seguidores, teus internautas. Acordamos cedo, já começamos hoje, era 15 para as 8 da manhã, já dando uma entrevista, e agora tenho feito contato com os nossos candidatos a vereador, com a coordenação de campanha, nos organizando para passar o dia de hoje. Mas muito feliz, com o sentimento de missão cumprida, com o sentimento que a população de Caxias do Sul entendeu a nossa mensagem, entendeu o nosso recado, entendeu aquilo que nós nos propomos a fazer nessa campanha eleitoral. Bom, a primeira pergunta, o senhor já deu um gostinho aí, mas como é que está a sua expectativa? Confiante em chegar no segundo turno? Tages, a gente sabe que a eleição, quem é soberano, quem manda é o eleitor, e é isso que nós queremos cada vez mais. As eleições, elas têm que ser decididas pelo eleitor. O eleitor é que tem o poder de dizer se gostou ou não de um governo, se quer uma renovação ou não. E eu estou com uma expectativa muito forte, muito feliz de que nós vamos avançar, nós vamos para o segundo turno, porque nós sentimos o carinho da população. Obviamente que, tu tendo 11 candidaturas a prefeito em Caxias do Sul, obviamente que tu vai ter pessoas que estão identificadas com outras candidaturas, mas eu posso te dizer que a rejeição ao nosso nome ela foi muito pequena. E nós sentimos de coração, de verdade, nas redes sociais, no contato direto com o eleitor, tanto nas ruas, nos bairros, no interior, nós sentimos um misto de esperança da nossa volta à administração municipal, de esperança de que nós tenhamos uma continuidade do projeto de cidade iniciado em 2017 pelo prefeito Daniel Guerra, e também um sentimento de indignação, um sentimento de revolta que foi feito com seu voto em 2016, o que foi feito com ele no final de 2019. E esse sentimento que a gente conseguiu captar das ruas nos dá muita alegria, muita felicidade e um sentimento muito forte de que nós estaremos hoje à noite comemorando com a população de Caxias do Sul a retomada desse projeto de cidade. Candidato Júlio Freitas, candidato que representa o governo Daniel Guerra, o senhor mesmo classificou que a sua candidatura é uma candidatura híbrida na entrevista que deu para o CRM, né? Porque é uma candidatura que esteve no governo e o prefeito Daniel Guerra sofreu impeachment em dezembro do ano passado, e agora se coloca parte como uma candidatura de oposição, o que realmente né? Mas parte também como governo, porque esteve 3 anos à frente da prefeitura municipal. A sua candidatura ela usou fortemente esse aspecto de denunciar o impeachment do prefeito Daniel Guerra. Surtiu o efeito que vocês esperavam, ou foi menor? O senhor disse que a sua candidatura não tem rejeição, mas nesse aspecto de fazer essa denúncia que vocês se propuseram ao longo da campanha eleitoral, acabou surtindo o efeito que vocês acreditavam? Posso te dizer, Tages, que ela surtiu um efeito maior até do que nós esperávamos. Nas 2 últimas semanas, e uma coisa também que é muito gratificante, nós não tivemos nenhum cabo eleitoral, nenhum militante pago nas ruas. Quem estava nas ruas carregando a nossa bandeira, distribuindo o nosso material, eram os nossos candidatos a vereador, eram as pessoas que estavam envolvidas com a nossa campanha e pessoas comuns da nossa cidade, que diziam, eu quero material, eu quero falar. E eu tenho algumas coisas assim que vão ficar eternizadas na minha mente, quando tu vê as pessoas mais humildes de Caxias do Sul, sabendo do que aconteceu, e elas dizendo, eu quero o material do 10, eu quero o material da turma do Guerra, agora o Júlio Freitas é o Guerra, eu votei no Guerra, vou votar no Júlio, sabe? Isso é de uma forma tão gratificante, que nos dá, assim, uma serenidade, uma tranquilidade, que nós temos a convicção que vamos ganhar essas eleições, e que se houver segundo turno, nós estaremos no segundo turno, mas mais importante do que qualquer convicção, é um sentimento de
respeita o eleitor de Caxias do Sul. Nós vamos respeitar com a maior serenidade do mundo, com a maior responsabilidade do mundo, aquilo que o eleitor de Caxias do Sul decidir nas urnas do dia de hoje. Candidato, como é que foi, na sua avaliação, fazer uma campanha de modo excepcional, uma campanha até tardia, por conta da pandemia do coronavírus, uma campanha com menos corpo a corpo, mas que em determinado momento foi inevitável. Havia essa necessidade, com todos os cuidados, mas havia necessidade de estar mais perto do eleitor. Foi uma campanha com muita dificuldade nesse aspecto? Olha, eu não sei te contextualizar como dificuldade, mas eu posso dizer que foi uma campanha desafiadora e diferente, né? Mas a gente verifica também pontos positivos nisso, né? Porque por mais que nós ainda tenhamos algumas pessoas que não são tão digitais, algumas pessoas que não mexam tanto com essa ferramenta, isso é uma tendência que nós verificamos a cada eleição, que isso vem aumentando. E como nós temos, a maioria dos partidos políticos acaba tendo pouco tempo de programa de rádio e TV, e acaba tendo pouco tempo em debate, é muito difícil tu aprofundar propostas num debate onde tu tem 30 segundos para perguntar, 1 minuto para responder, 30 segundos para réplica e tréplica. Eu costumo brincar que é meio como vestibular, né? Tu não analisa muitas vezes o melhor, né? Então, criam desafios, e eu acho que nós trabalhamos bem as redes sociais. Nós demoramos um pouco a poder trabalhar com uma questão de impulsionamento, mas a questão orgânica, ela funcionou muito bem. E fora isso, nós tínhamos dentro da nossa estratégia, pegarmos de forma mais acentuada esta questão da campanha de rua, com caminhadas, com carreatas, exatamente para o final, que é quando a população, ela realmente vira os olhos para a eleição, e ela diz, bom, agora eu vou ter que olhar, vou ter que parar, vou ter que analisar, vou ter que ver em quem eu vou votar. Então, a gente, estrategicamente, nós focamos o que nós tínhamos de mais forte e melhor do nosso contato com o eleitor, tanto em redes sociais quanto na rua, no final. E nós acreditamos que, pelo que nós percebemos nos últimos dias, a nossa campanha, ela pegou, a população entendeu. Tages, eu tenho inúmeros relatos de candidatos a vereador nossos dizendo que nas ruas, olha, o pessoal pede o nosso material. E isso é muito gratificante. Nós muito pouco, para não te dizer praticamente zero, encontramos material nosso no chão, na rua. E nós tivemos um cuidado ainda. Nós tínhamos organizado entre nós que, se achássemos um material nosso no chão, nós deveríamos pegar ele e colocar no lixo. Porque a nossa campanha, ela foi propositiva, ela foi assertiva, ela foi respeitosa, e nós, obviamente, não queríamos sujar a nossa cidade, mas a população não botou fora o nosso material. Ela pegou, botou dentro da bolsa, botou no bolso, parou na parada de ônibus para ler, levou para casa para ler, pediu mais para levar para os seus amigos e parentes. Então, estamos muito, muito, muito felizes mesmo. Candidato, uma última questão. O Republicanos, ele não apresentou o número total de candidaturas possíveis, que são em Caxias 35, se eu não me engano, foram 16 ou 17, o senhor pode me corrigir. Qual a expectativa do partido? O senhor também está licenciado, é o presidente do partido. Qual a expectativa para a constituição de uma bancada na Câmara? Olha, nós temos uma expectativa de elegermos no mínimo 3 vereadores. Nós temos uma nominata de 22 candidatos a vereador, e nós pautamos muito a credibilidade dos nomes que iam compor a nossa nominata, o passado das pessoas, a lealdade ao nosso projeto de cidade e aquilo que nós pretendíamos fazer. Nós não temos 22 candidatos porque mais pessoas não quiseram ser candidatos republicanos. Nós tivemos alguns nomes que nos procuraram e que nós entendemos que não deveria fazer parte do time por causa da falta de fidelidade ao projeto. Tu não ama um projeto da noite para o dia, tu não chega num período eleitoral e te identifica com esse projeto. Ele é uma caminhada. A gente identifica pessoas que acreditam nesse projeto de 2016 para cá. Então, não é da noite para o dia, né? Então, a gente teve esse cuidado. Nós não estamos apresentando quantidade, nós estamos apresentando qualidade de nomes para a Câmara de Vereadores, e nós temos a certeza de que essa Câmara de Vereadores ela tem que ser renovada
urgentemente e de forma muito forte. Essa Câmara ela foi muito improdutiva para Caxias do Sul, ela foi muito cara para Caxias do Sul, ela acabou com a democracia em Caxias do Sul, essa Câmara de Vereadores. E nós, finalizo dizendo, Tages, que é a frase que nós usamos muito, duas frases que nós usamos muito nessa eleição. Primeiro, quem não respeita o teu voto não merece o teu voto. E segundo, a nossa guerra sempre foi e sempre será por Caxias. E se for para lutar pela nossa gente, pelo nosso povo, a gente está sempre à disposição e a gente vai estar sempre na linha de frente. Para finalizar, candidato Júlio Freitas, do Republicanos, uma mensagem para o eleitor caxiense. Hoje é um dia especial. Hoje é o dia que é você quem manda no futuro de Caxias do Sul para os próximos 4 anos. É você que decide e é você que tem que dizer o que eu quero para Caxias do Sul. E só você tem o direito de colocar e tirar quem vai tocar os rumos do município. Com essa mensagem, vai para a urna, vota com a tua consciência, vota com o teu coração e decide o futuro da tua cidade. E que Deus nos abençoe. Ok. Candidato Júlio Freitas, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui conosco no Facebook do Serra em Pauta, site com foco na cobertura política da região, de Caxias e da região. Obrigado pela atenção. Um bom domingo ao senhor. O senhor vota no início da tarde, entre 13h15 e 13h30, né? Mas antes em torno das 3 horas estaremos ali na prefeitura para votar. Lugar simbólico. Lugar Exatamente. Até nisso Deus está nos abençoando. Muito bem. Candidato, muito obrigado. Um bom domingo ao senhor. Obrigado, igualmente a todos. Tchau, tchau. Muito bem, este é o candidato do Republicanos, Júlio Freitas, candidato que vota à tarde, por volta das 3 da tarde, ali na Prefeitura de Caxias do Sul, conversou conosco. O site Serra em Pauta está no ar já há 32 minutos, com entrevistas com os candidatos. Conversamos às 9 da manhã, no início desta cobertura, com o candidato Antônio Feldman, do Podemos, e agora acabamos a entrevista com o candidato Júlio Freitas, nosso próximo entrevistado. Estamos aguardando. O nosso próximo entrevistado é o candidato Vinícius Ribeiro, do Democratas, ele que compõe e lidera a chapa com o vereador Kiko Girardi, candidato a vice-prefeito Kiko Girardi, do PSD. Estamos aguardando a entrada dele aqui na live de cobertura especial das eleições, neste domingo de eleições. Recapitulando para quem não esteve conosco no início da transmissão, hoje pela manhã, entre 7 e 8 da manhã, estive em 4 locais de votação, todos muito tranquilos, com pouco movimento, é preciso ressaltar isso. Apenas na escola Cristóvão de Mendonça tinha uma fila, mas a fila era mais para acessar no prédio. Haviam 2 pessoas da Justiça Eleitoral, do cartório eleitoral, fazendo o trabalho de oferecer o álcool gel, que é uma das obrigações para votar, e portanto essas pessoas faziam esse filtro na entrada do prédio do Cristóvão de Mendonça, e se formava uma pequena fila, mas uma fila até razoável, mas com bom distanciamento entre 2 metros entre uma pessoa e outra, mas o movimento era muito tranquilo. Nós já estamos com o candidato Vinícius Ribeiro, vamos colocar ele no ar e dar início a essa nossa entrevista. Vamos colocar no ar, candidato Vinícius Ribeiro. Candidato, é uma novidade, né? Eu sei que a agenda está complicada. Há pouco eu fiz com o candidato Antônio Feldman da rua, ele estava no canteiro central da Júlio de Castilhos, e agora o senhor dentro do carro me parece em movimento, e é preciso ressaltar que o candidato não está dirigindo.
Não, não estou dirigindo. Ó, você levantou uma mão e a outra deve estar segurando o telefone. Então, isso aí. Não há nenhuma possibilidade de estar dirigindo. Candidato, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. A gente fica muito feliz em que o senhor possa estar aqui. Queria lhe ouvir como está sendo esse domingo, domingo de eleição, uma eleição muito diferente, mas qual é o seu sentimento? Primeiro, um bom dia, André Tages, a todos que estão nos acompanhando. Uma alegria muito grande conversar com vocês. Agradecer a oportunidade. Eu estou me deslocando para o local da votação. Eu voto às 10 horas. Sei que haverá acompanhamento também da imprensa. Começamos o dia de forma muito feliz, muito tranquilo, tomando um café ali em casa, concedendo algumas entrevistas com alguns membros da nossa equipe, junto com o Kiko. Nós estamos muito motivados, muito conscientes que a nossa campanha foi uma campanha leve, limpa, falando bem da gente, uma campanha muito propositiva, não falamos mal dos nossos adversários, nós não prometemos aquilo que nós não podemos fazer, nós optamos pelo caminho da verdade, nós optamos pelo caminho da sinceridade e nós oferecemos para Caxias um projeto para colocá-la num local mais seguro num período pós-pandemia. E foi uma construção muito coletiva, porque a comunidade ela é inteligente, a comunidade ela sabe perfeitamente quais são as suas necessidades, e nós entendemos muito que esse processo foi um processo pedagógico também, em que nós aprendemos com a comunidade e a comunidade aprendeu conosco. Nós não queremos ser um candidato melhor ou pior que os outros, nós só ofertamos um projeto diferente. E temos a convicção que nós estaremos no segundo turno ampliando esse debate, ampliando os nossos projetos para a comunidade decidir o que é melhor para ela. Candidato Vinícius Ribeiro, o que foi mais difícil nessa campanha de pandemia? O senhor já é bastante conhecido, tem uma vida pública já de algum tempo, embora o senhor tenha ressaltado durante a campanha eleitoral que no último período se dedicou à sua profissão, se dedicou a projetos particulares, profissionais particulares. O que foi mais e portanto, mas de qualquer forma já é conhecido da comunidade. O que foi mais difícil fazer nessa campanha, nesse período de campanha? Eu acredito que o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pública. E, de fato, Tages, foi bem isso mesmo que aconteceu. Eu tive que me organizar financeiramente, eu tive que me organizar administrativamente, porque eu possuo diversos projetos em 5 estados brasileiros, eu e a minha empresa. A parte intelectual da empresa é a minha pessoa, em função de produção, em função de avaliação de projetos de cidade. Embora a gente tenha uma equipe, sempre acaba acumulando serviços para mim. Então eu tive que me organizar, porque ali pelo mês de junho, pelo mês de julho, eu já tive que frear esse tipo de trabalho, já tive que repassar ele para alguns colegas, para poder, de fato, ter muito mais segurança e solidez no encaminhamento da campanha eleitoral. E também financeiramente, né, Thaís? A gente não vai, eu tenho uma família, a minha esposa trabalha, ela também colabora financeiramente com o pão e leite do dia a dia, né? A gente costuma dizer que o pão e leite do dia a dia, mas eu passei 2 meses e meio sem emitir uma nota fiscal esse ano, em função da pandemia, os últimos 2, 3 meses envolvido com a campanha. Então, a maior dificuldade é esse equilíbrio entre a vida profissional e a vida pública. Mas também não foi fácil ir para as aulas do doutorado, viu? Eu confesso para ti, porque eu peguei 2 disciplinas esse semestre, na quinta-feira no vespertino e na sexta-feira de manhã. Tá?
E na quinta-feira, vespertino, então a disciplina era um pouquinho mais curta, mas sexta-feira de manhã era a manhã toda. E a disciplina de sexta de manhã era uma disciplina multifatorial. Então, é análise pura matemática, é análise pura de quantitativo, de pesquisas quantitativas, e que exige muita concentração. Então, estar na aula, trabalhando nesses cálculos, e ficar pensando na campanha também foi um grande desafio. Mas eu costumo dizer que o maior desafio está por vir. Vai ser nas próximas 2 campanhas, que eu vou ter que conversar, nas próximas 2 semanas, desculpa, porque eu vou ter que conversar com meus professores para eu continuar trabalhando, me envolvendo na campanha e também me flexibilizando com as aulas. Candidato, eu sei que o senhor tem uma extensa agenda, mas eu lhe peço mais alguns minutinhos. O senhor já falou da sua campanha majoritária. Como é que o senhor imagina a campanha proporcional? Vocês estão em 2 partidos, o seu, o Democratas, e também tem o PSD. O que vocês estão imaginando para essa eleição, que também apresentou um grande número de candidatos, são 485 candidatos. O que o senhor está imaginando para a campanha à Câmara de Vereadores? Por mim, por nós, a nossa campanha foi muito leve, mas também a forma como nós construímos a nossa aliança foi uma aliança muito natural. Tu acompanhou, vários partidos me convidaram, eu estava fora da política, mas 2 se juntaram entendendo que eu teria condições de administrar Caxias, teria o perfil para administrar Caxias nesse momento. E as campanhas de vereador, de vereadora, também foram um caminho extremamente natural. Nós entendemos que tanto o Democrata quanto o PSD terão ótimas representações na Câmara de Vereadores. Agora, a quantidade de vereador e de vereadora vai depender também do número de brancos, nulos e abstenções que ocorrerão durante o dia. Os cálculos que a gente faz é que cada 8.500 votos na proporcional faz um vereador. Tá? E poderá ter candidatos aí dos partidos menores, poderá ter candidatos eleitos com 1.200, 1.500 votos. E dos partidos mais fortes, com 2.000 votos, vai ficar fora desse pleito, né, em função da lei eleitoral e dos critérios de eleição. Então é isso, nós estamos muito contentes com todos os nossos candidatos a vereadora, pessoas, lideranças, pessoas comprometidas com o trabalho realizado, e tudo que tinha que ser feito a gente já fez. Agora é acreditar na confiança do eleitor, acreditar na consciência dele. Se ele colocar os 11 candidatos, ele vai verificar que o nosso perfil é um perfil diferente, e se ele quiser resultados diferentes para a cidade, eles vão acabar optando pela gente. Candidato, para finalizar, deixa uma mensagem para os eleitores caxienses. Agradecer mais uma vez todas as pessoas que abriram as suas portas da nossa casa para nos receber. Nós estamos muito contentes. Nós optamos no início, no meio e no fim dessa caminhada pelo caminho da verdade. Nós optamos pela transparência. Nós optamos pela honestidade. Nós propusemos ações e projetos que são realizados em Caxias. Nós não entramos no Vale Tudo eleitoral. Nossos concorrentes foram concorrentes que gastaram um caminhão de dinheiro, e nós fizemos mais com menos. Nós não, se não faz mais com menos no período eleitoral, não vai ser na prefeitura que irá fazer. Então, queríamos agradecer muito, eu e o Kiko, e todos os nossos candidatos a vereador, a todos vocês que estiveram conosco nessa caminhada. Nós estamos muito motivados e convictos que hoje à noite o resultado das urnas nos colocará no segundo turno para ampliarmos esse debate junto com a comunidade. Tá ok. Candidato Vinícius Ribeiro, do Democratas, que tem como candidato a vice
o vereador Kiko Girardi, do PSD. Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa cobertura, na nossa cobertura especial do Serra em Pauta. Um bom domingo ao senhor. Bom voto agora. Me parece que o senhor já está no estacionamento da escola. Já tô. Eu sei porque eu conheço o local aí. Olha muito ali, obrigado. Ó. Já que nós estamos ao vivo, olha ali, ó. Estamos ao vivo, ó. Já estamos ali, ó. Exatamente. Quem sabe faz ao vivo, é assim, né? Eu já diria o famoso apresentador de TV, exatamente. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Um bom trabalho para vocês e parabéns pela cobertura nessa campanha. Muito obrigado. No primeiro turno, né? Valeu. Obrigado, nos encontramos. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Aí, portanto, a entrevista com o nosso terceiro entrevistado, o candidato Vinícius Ribeiro, do Democratas, ele que, como dizia, compõe a chapa com o candidato a vice Kiko Girardi. Nós já temos 46 minutos de transmissão, entrevistamos 3 candidatos a prefeito. O primeiro, às 9 da manhã, Antônio Feldman, do Podemos, após candidato Júlio Freitas, do Republicanos, agora o candidato Vinícius Ribeiro. Nosso próximo entrevistado é o candidato Marcelo Slaviero, do Novo, o candidato, após o candidato Renato Toigo, e por fim, antes do meio-dia, conversaremos ainda com o candidato Renato Nunes. Só lembrando aqui algumas informações, as candidaturas, vamos repassar para quem nos acompanha as candidaturas, as 11 candidaturas que concorrem à Prefeitura de Caxias do Sul. Candidato Adilode Domênico, do PSDB, que encabeça a coligação Levanta Caxias, que é formada ainda pelo PTB, pelo PSC, Solidariedade e PROS. Adiló tem 68 anos, foi empresário por 37 anos, é vereador de segundo mandato, foi diretor da Codeca e secretário de Obras Obras e Serviços Públicos nos governos José Ivo Sartori, do MDB, e Alceu Barbosa Velho, do PDT, respectivamente. E nesta eleição, o Adiló tem como candidata a vice a vereadora Paula Iores, também do PSDB. Segundo candidato é o candidato Antônio Feldman, do Podemos, com quem nós conversamos no início desta live. O candidato Antônio Feldman tem como colega de partido Odir Ferronato como seu candidato a vice. O Feldman tem 52 anos, é jornalista, assessor parlamentar e foi coordenador de comunicação e secretário da Cultura nas administrações do ex-prefeito José Ivo Sartori, de 2005 a 2012. Vice-prefeito do Alceu Barbosa Velho, de 2013 a 2016, e na última eleição, em 2016, concorreu a vice-prefeito na chapa liderada por Edson Nespolo. O terceiro candidato que concorre à Prefeitura de Caxias do Sul é Carlos Búrigo, do MDB, que encabeça a coligação Vamos Abraçar Caxias, formada por mais 3 partidos: o PSB, do candidato a vice-prefeito Eloy Frisso, o Cidadania e o Avante. Búrigo tem 56 anos, ele é formado em Ciências Contábeis e iniciou a vida pública em 93 como secretário da administração de São José dos Ausentes, sua terra natal. O candidato foi 2 vezes prefeito do município de São José dos Ausentes, em 2005 ele assumiu a Secretaria da Fazenda de Caxias do Sul, onde permaneceu na função por 10 anos, 8 anos, as 2 administrações de Sartori e 2 anos, os primeiros 2 anos do governo do prefeito Alceu Barbosa Velho. Também, depois deste período, o Carlos Búrigo, ele passou 4 anos como secretário estadual do governo Sartori, secretário estadual de Planejamento, Gestão e Finanças, e desde 2009 ele está deputado estadual em exercício. Outro candidato, o quarto candidato que disputa a eleição caxiense, é Edson Nespolo, tem 56 anos,
lidera a coligação Avança Caxias Vibrante, composta pelo PP, do candidato a vice Edson da Rosa, pelo PV e pela Rede. Néspulo iniciou a vida pública elegendo-se vereador pelo PTB em 1992. De 93 a 96 foi secretário de Educação e Cultura no governo Mário Vanim. Em 1996 foi reeleito para a Câmara. De 2005 a 2015, já no PDT, atuou como chefe de gabinete nos governos de Sartori e Alceu, nos quais também assumiu algumas secretarias. Entre 2014 e 2016 foi presidente da Festa da Uva no governo Alceu, e também entre 2014 e 2016 foi presidente da Festa da Uva no governo Alceu, como eu falei, e em 2016 foi o segundo colocado na eleição para prefeito, depois de ter vencido o primeiro turno. De 2017 a 2020, ele foi presidente da Gramadotur em Gramado. Candidato Júlio Freitas, do Republicanos, que nós também já entrevistamos no início desta live, tem 46 anos, é advogado formado pela UBRA, natural de Porto Alegre. Na política concorreu a vereador pelo MDB no município de General Câmara, não se elegendo. Foi assessor dos deputados estaduais Glênio Scherer e Jair Foscarini, e ambos do MDB, e também de Carlos Gomes, do Republicanos, quando foi assessor na Assembleia Legislativa e também na Câmara dos Deputados. Freitas foi convidado para trabalhar em Caxias no final de 2016 pelo então prefeito eleito Daniel Guerra. Na administração foi chefe de gabinete e o 5º secretário da Saúde do governo, sendo responsável pela inauguração da UPA Central, o antigo postão 24 horas. O nosso próximo candidato aqui é o empresário Marcelo Slaviero, nosso próximo entrevistado, que estará conosco aqui a partir das 10h15. Marcelo Slaviero, como falei, é empresário, 46 anos, filiado ao Novo, foi coordenador do núcleo do partido em Caxias do Sul, também foi presidente do Novo em Caxias e foi responsável pelo recrutamento de candidatos para o processo legislativo para esta eleição municipal. Slaviero e o candidato a vice, o professor universitário César Bernardi, também do Novo, estreiam na política. Correm pela primeira vez. O também empresário Nelson Darrigo, de 62 anos, do Patriota, que assinou sua primeira filiação partidária no início deste ano, início de 2020. Ele e a sua candidata a vice-prefeita Andréia Garbim, também do Patriota, participam, fazem sua estreia em disputa eleitoral. Darrigo também é um dos articuladores para a criação do Aliança pelo Brasil, partido idealizado pelo presidente Jair Bolsonaro, em Caxias. E nesta eleição, o Patriota tem o apoio do PRTB, partido do vice-presidente Hamilton Mourão. O próximo candidato aqui, passando a relação de todos os candidatos, dos 11 candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul, é o candidato Pepe Vargas, do PT, que lidera a coligação Caxias para Frente, formada ainda pelo PCdoB, do candidato a vice Cláudio Libardi, e pelo PSOL. Pepe concorre pela 6ª vez ao Executivo Caxiense, tendo sido eleito 2 vezes para os mandatos de 1997 a 2000 e de 2001 a 2004. Também elegeu-se 5 vezes deputado, 3 vezes deputado federal e 2 estadual, cargo que ocupa atualmente. Pepe também foi ministro de 3 pastas no governo Dilma Rousseff. Renato Nunes, o próximo candidato, filiado ao PL, o Partido Liberal, tem 47 anos,
é natural de Porto Alegre e mora em Caxias há mais de 15 anos. É pastor evangélico, bacharel em Direito e estudante do curso de Gestão Pública. Foi vereador titular por 2 mandatos, de 2009 a 2012 e de 2013 a 2016. Na última eleição, ficou como segundo suplente, mas assumiu o legislativo, sendo líder do governo Daniel Guerra na Câmara. No executivo, foi secretário municipal da Habitação em 2009, na gestão do ex-prefeito, e a sua candidata a vice é Priscila Vilas Boa, também do PL. Agora são 9h57. Eu faço aqui um resumo do histórico das candidaturas à Prefeitura de Caxias do Sul. Seguimos com o próximo candidato, o Renato Toigo, de 69 anos, do PSL, é empresário da área contábil e ex-professor universitário. Ele já participou de 3 eleições, filiado ao Partido Progressista, concorreu a vereador em 1992 e a deputado federal em 1998. Em 2018, já pelo PSL, voltou a buscar uma vaga na Câmara Federal, não se elegendo. O partido conta com o também empresário Nilvo Bertola como concorrente a vice-prefeito. E, por fim, o breve currículo do candidato Vinícius Ribeiro, que foi o nosso último entrevistado, Vinícius Ribeiro, do Democratas, que encabeça a coligação por uma Caxias próspera e justa, formada ainda pelo PSD, do candidato a vice-prefeito Kiko Girardi. Vinícius tem 43 anos, é arquiteto e professor universitário. Na vida pública, foi vereador por 3 mandatos, chegando à presidência da Câmara Municipal. Depois, concorreu 3 vezes como deputado estadual e, como suplente, assumiu a vaga na Câmara em 2 legislaturas, permanecendo de 2013 a 2017. No Executivo, foi secretário do Planejamento e também de Trânsito, Transporte e Mobilidade nos governos Sartori. Portanto, este é um resumo da vida pública dos 11 candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul, nesta cobertura eleitoral que o site Serra em Pauta faz ao vivo aqui pelo Facebook. Estamos com entrevistas ao vivo com os candidatos. Já conversamos com Antônio Feldman, do Podemos, também com Júlio Freitas, do Republicanos, e, por último, há pouco, com o candidato Vinícius Ribeiro, do Democratas. A gente faz uma pausa nessa cobertura e daqui a 15 minutos eu retorno com o nosso próximo entrevistado, que é Marcelo Slaviero, do Partido Novo. A todos que nos acompanham, daqui a 15 minutos, portanto, entrevista com o candidato Marcelo Slaviero. Obrigado pela atenção de todos e até daqui a pouco.